Meu nome é Éder Silva, sou pastor da Igreja Torre de Oração e desde criança, desde 7 anos mais ou menos, é que eu tive uma vocação, eu senti um chamado de Deus. E eu tive uma experiência, foi a minha primeira experiência que eu lembro. Estava jogando bola no quintal da minha casa e ali eu senti algo diferente. Eu senti algo, parece que Deus me chamando para uma obra. Eu não tenho um discernimento claro, mas eu senti algo vindo da parte de Deus, eu creio, e foi a primeira experiência que eu tenho na minha memória que eu tive com Deus. Em 1982, quando eu já tinha aí 22 anos, eu sou de 1960, aconteceu que me deu uma paranoia e eu queria ir para fora do país. Só que eu não tinha condições financeiras de ir para fora do país. O que eu pensei? Eu pensei em pegar um navio cargueiro, alguma coisa desse sentido, e ir para uma cidade litorânea. Foi onde eu pensei em ir para Santos, mas a minha mãe me convenceu que eu deveria ir para Vitória. Lá em Vitória foi engraçado, porque eu, de uma certa forma, ironizava um pouco os evangélicos, achavam bem teatral, bem dramaturgo, um culto, a palavra do pastor, as orações que se faziam. Então eu me hospedei numa pensão, conheci um rapaz chamado Luiz. Esse Luiz me chamou para a igreja, Assembleia de Deus, e ali naquela igreja Assembleia de Deus, tive uma experiência muito interessante. Eu, quando cheguei naquela igreja, sentei no último banco e fiquei ali meio que analisando todas as coisas. E quando o pastor ele fez o apelo, eu não fui imediatamente, achava que não era necessário aquilo. E eu falei, será que existe alguma coisa por trás disso? Foi quando eu fiz uma oração. E nessa oração eu pedi a Deus, né, no pensamento, eu falei, Senhor Deus, se realmente eu tenho que ir lá na frente, o Senhor me tira daqui e me leve lá. E ali naquele instante, era como se Deus pegasse o controle remoto e ele acionasse o controle remoto em minha direção. Eu me levantei instantaneamente, um vento soprou em mim e eu falei, poxa, alguém está fazendo hora comigo. Eu estava de olho fechado e quando eu olhei não tinha nada, ventilador, não tinha ninguém que pudesse fazer isso. Imaginei que aquilo fosse realmente algo vindo de Deus, me limpando, me purificando, alguma coisa assim. Depois de 5 anos, parece que o mundo me atraiu um pouco, eu não vigiei. Aí voltei a beber novamente, voltei a fazer algumas coisas erradas. A Bíblia é muito clara, fala que aquele que está de pé, cuide para que não caia. E por faltas de vigilância, culpa minha, eu me esfriei. E fiquei durante 4 anos e alguma coisa, quase 5 anos, fora da presença do Senhor. Foi muito ruim, foi um tempo onde eu fiquei num deserto, um tempo onde eu sabia, conhecia Deus, mas estava fora de Deus, não tinha forças para mim voltar para a casa do Senhor, para voltar para a igreja, até que encontrei um amigo meu, o Cláudio, uma bênção, um homem de Deus. Ele frequentava a Maranata e ele que me induziu ali, Deus usou ele, o Espírito Santo usou ele para que eu então voltasse. Eu voltei a servir a Deus na igreja cristã Maranata, foi uma bênção na minha vida e comecei a prosseguir, mesmo bebendo ainda, mesmo fazendo algumas coisas erradas, mas eu fiz um propósito de estar indo na igreja pelo menos uma vez por semana e aí aos poucos eu fui me fortalecendo novamente, fiz 3 seminários, o CFO lá da Lagoinha, depois fiz lá na Igreja Batista da Floresta, depois fiz no nosso próprio ministério, nós criamos um seminário chamado Gibeon. Eu tive com certeza que investir em conhecimento. Tive que pesquisar muito, estudar muito, li a Bíblia diversas vezes, que o simples fato de não conhecermos a palavra de Deus, incorremos num erro. Então Jesus ele falou isso ali para os fariseus. Fui desenvolvendo, fui crescendo na fé, até que fui ordenado ao ministério pastoral em 1993, ou seja, 11 anos após a minha conversão.
recompensa que eu tenho de tudo isso aí é um legado espiritual, quando eu vejo pessoas transformadas, quando eu vejo famílias restauradas, quando eu vejo essas coisas acontecendo, isso é muito gratificante. Então, não existe nenhuma outra recompensa senão a recompensa espiritual de ver pessoas que eram viciadas, que estavam cheias de problemas, ver essas pessoas totalmente libertas, saradas, curadas e especialmente com o nome delas escrito no livro da vida. Hoje, graças a Deus, eu tenho essa consciência de vida eterna. Não existe nada melhor do que você poder sentar ou deitar na sua cama ali e você então ali dormir em paz, como diz o salmista, né? Eu deitei e pude dormir em paz. Isso é muito bom, isso é gratificante.